Você acredita na Escritura, na Bíblia, na Palavra de Deus? Essa é uma pergunta que encontra respostas cada vez mais conflitantes no dia de hoje, cada vez mais ambíguas. As pessoas me perguntam sempre sobre a questão da Bíblia. Sempre sou interpelado em relação a isso. E eu acho que a Bíblia, ela não só é a Palavra de Deus, como ela deveria ser o nosso manual de fé e prática de verdade, né? Mas o que nós vemos hoje em dia, principalmente por aqueles que dizem defender a Escritura, quaisquer que sejam suas linhas de doutrina cristã, é o contrário. As pessoas falam da Bíblia, mas a desconhecem. As pessoas defendem a Bíblia, mas fazem o contrário do que ela diz. As pessoas, elas incentivam a leitura da Bíblia desconhecendo-a. E por aí vai, né? Mas tem uma coisa que é interessante. Todo texto bíblico que fala do fim dos tempos, dos últimos dias, todos os textos falam que nos últimos dias haveria dificuldades. Seriam tempos trabalhosos. Às vezes a Bíblia diz de modo muito objetivo, descritivo. Ou seja, faz uma dissertação expositiva. Ela não argumenta sobre como deve ser o fim dos tempos. Ela diz como será o fim dos tempos. Um desses textos está lá em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá, veja bem, homens amantes de si mesmos. Isso é o famoso egoísmo. Avarentos, presunçosos. Sabe o que é presumir? Você deduzir as coisas sem ter base nenhuma para isso, né? Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É o que Paulo diz a Timóteo. Em relação a opositores da fé, Paulo continua nesse mesmo texto dizendo o seguinte, 2 Timóteo 3:8 agora. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, como também foi daqueles. Mais adiante, no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte, veja, versículo 12, 2 Timóteo 3:12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão, olha a palavra profética, padecerão perseguições. Veja, Paulo está dizendo que nós seremos perseguidos, não é por outro motivo, é porque nós queremos viver piamente em Cristo Jesus. Veja, vão nos perseguir, ou nos perseguiriam, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz, porque queremos viver de modo piedoso a nossa fé em Cristo Jesus. Veja, odiarão a fé cristã, era uma profecia que Paulo dá em 2 Timóteo 3:12. E ele diz no 13 assim: mas os homens maus, os enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pronto. É mais ou menos o que nós vemos todo dia. Nós vemos isso todo santo dia na nossa realidade. Eu nunca vi uma coisa tão atual quanto a Bíblia. E eu falo isso não é porque eu sou um cristão professo, não. É porque é a realidade. A Bíblia fala da atualidade como poucos livros. E às vezes desse modo, muito objetivo, com listas, e essas listas, elas aparecem de modo onipresente, ou seja, em todas as sociedades. Você não tem o Ocidente melhor que o Oriente melhor que o Ocidente, você não tem nada disso, você tem isso de modo generalizado. Não é? É onipresente aqui no nosso meio. O que eu quero falar? Essa palavra é um desabafo? Não, essa palavra ela tem dois propósitos. Primeiro,
eu queria, com você, pensar algumas coisas. A minha formação em filosofia, em educação, em teologia, ela me auxiliou naquilo que eu já tinha comigo, que é um apreço pela realidade, por aquilo que é real, que é verdadeiro na realidade, e também por aquilo que é falso na realidade. Por quê? Porque nós incorremos em muitas confusões quando nós desconhecemos o que é verdadeiro e falso na realidade. Então, a observação da realidade é algo importante. É a realidade me falando como ela é, e a minha compreensão do verdadeiro e do falso na realidade que me fará errar menos em relação a questões amorosas, questões pessoais, questões econômicas, questões políticas, questões sociais e por aí vai. Veja, se eu entendo bem a verdade na realidade e a falsidade na realidade, eu posso medir, mensurar bem, eu posso escolher melhor, eu posso exercer melhor o meu arbítrio para me inclinar para aquilo que é correto, que é bom, que é certo, que é justo. E abrir mão, rejeitar, abominar, aborrecer, odiar aquilo que é injusto, mal, maligno. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas querendo acertar, mas não sabem como. E eu vejo muita gente que, quando se lança a buscar a verdade, mas não sem parâmetros, mas sem parâmetros, acaba errando. E aí você tem, mesmo com boa vontade, uma série de erros. Porque boa vontade não justifica ninguém, viu? Somente a boa vontade não justifica ninguém. O que justifica você fazer o certo, de modo certo, para que a sua vida seja justificada. Veja, quando o apóstolo Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, é claro que ele está falando dos seus dias, já como se fossem os últimos dias. Paulo não está dizendo a Timóteo que 1000 anos depois dele, 2000 anos depois dele, 3000 anos depois dele, a coisa seria desgraçada. Ele está falando dos últimos dias, já da sua época. Porque Paulo entendia estar vivendo os últimos dias. Mas isso não tira o teor escatológico da palavra. Pelo contrário, Paulo sabia que os últimos dias seriam dias difíceis, dias de trabalho. Bem, se esses dias eles não se deram na época de Paulo, não importa. Por que não importa? Porque a palavra, né, que Paulo dá, e esta palavra de 2 Timóteo capítulo 3, ela coincide com outras palavras que Paulo dá, por exemplo, em 1 Timóteo, palavras estas em que, referindo-se aos últimos dias, Paulo diz que isto foi falado, foi expresso pelo Espírito. Então, quem disse a Paulo sobre os últimos dias serem trabalhosos, quem disse a Paulo foi o Espírito. Então, o Espírito de Deus está dizendo que os últimos dias serão trabalhosos. O Espírito de Deus não disse a Paulo quando seriam realmente esses últimos dias. Ou seja, os últimos dias seriam nos dias de Paulo, ou os últimos dias seriam muito tempo depois de Paulo. Claro que, em termos absolutos, não foram nos dias de Paulo, certo? Os últimos dias seriam anos, séculos depois de Paulo. E nós entendemos, como toda a geração da igreja, que os últimos dias podem ser os seus dias. Quer dizer, em toda a geração da história da igreja, a igreja esperou os últimos dias para os seus dias. Então, não importa a geração sempre encarava os seus dias como os últimos dias. Porque nós não sabemos o dia e a hora da vinda do Senhor. Nós não sabemos quando as coisas serão consumadas. Então, nós entendemos que vivemos os últimos dias. Mas, quanto mais relações fizermos entre o que a Bíblia diz sobre os últimos dias e o que nós estamos vivendo, quanto mais relações acontecerem positivas, ou seja, entre o que a Bíblia diz e o que vivemos, maiores são as chances de que esses últimos dias sejam os nossos, né? Se nós estamos fazendo uma relação dos nossos dias com aquilo que a Bíblia diz que seriam os últimos dias, estamos encontrando uma relação praticamente perfeita, então é melhor que nós atentemos para o que estamos vivendo.
porque podemos sim estar vivendo, de fato, os últimos dias. E o que me leva aqui a compartilhar com você esta palavra é que, em primeiro lugar, Paulo diz que os últimos dias seriam muito trabalhosos. Trabalhosos para quem? Obviamente, para aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus. Para aqueles que querem viver piamente em Cristo, ou seja, que fazem parte da igreja. Os últimos dias serão trabalhosos não somente para as pessoas que estão no mundo, de umas para com as outras, mas principalmente para aqueles que estão na igreja, porque são esses que sofrerão perseguição. Então, esses últimos dias serão trabalhosos, principalmente para aqueles que querem viver piamente em Jesus. E eles seriam trabalhosos por quê? Porque Paulo diz que os homens seriam, em primeiro lugar, egoístas ou amantes de si mesmo. Veja, quando nós falamos amantes de si mesmo, pessoas que amam a si mesmo, nós estamos entendendo que o que Paulo está dizendo aqui é que à medida em que cresce o amor a si próprio, decresce o amor pelo próximo. Então, à medida em que eu amo a mim mesmo, eu amo menos aquele que está ao meu redor, aquele que está ao meu lado, aquele que é meu próximo. E como é que isso se dá na prática? Veja, entenda. O grande problema de nós fazermos a correspondência certa do que a Bíblia diz com os nossos dias, para muita gente que não acredita na Bíblia, que desconfia da Bíblia, que discorda da Bíblia, é porque ele não vê o que a realidade está mostrando. Mas a realidade se impõe. A realidade sempre se impõe. Então, quando nós falamos sobre o egoísmo, o amor a si mesmo, nós podemos ver isto na prática. E de que modo? Bem, as pessoas, elas vivem hoje de modo tal que o que importa mais para elas é a sua segurança, o seu bem-estar. O que mais importa para essas pessoas é que elas estejam bem, que elas estejam seguras, independentemente do que aconteça com o seu próximo. Isso é um tipo de egoísmo, talvez do mais vil que existe. Por que eu digo isso? Porque à medida que nós vemos democracias cerceando a liberdade e as pessoas preocupadas apenas consigo mesmas, ou seja, cada um preocupado apenas consigo, o que nós estamos vendo é uma forma disfarçada, camuflada de egoísmo, certo? Que está ou se esconde sob um véu de boa convivência, de não incitar-se à rebeldia, de não se incitar o caos. Mas entenda, quando a norma é o caos, toda a rebeldia contra o caos é uma tentativa de se impor a ordem. Quando o caos se normaliza, o que nós tentamos fazer com a expulsão do estado de caos é voltarmos a ter ordem. Então, observe, não é porque o caos se normaliza que ele deve permanecer como norma. É importante que nós entendamos que a norma não é o caos, a insegurança, o medo, a miséria, a desgraça. Veja, isto não é o caos. Quando eu me submeto a isto, para que a minha segurança ela exista, às vezes, em detrimento da do meu próximo, então eu estou sendo amante de si mesmo. Para que você não pense que o amante de si mesmo é aquela pessoa que está diante do espelho dizendo, eu amo a mim mesmo, eu sou uma pessoa que eu amo a mim. Não, não. Isso que eu acabei de falar para você é uma forma de egoísmo, uma forma de amar a si mesmo. É preocupar-se apenas consigo. Veja, a palavra que Paulo dá em seguida ao egoísmo, no versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo, é a avareza, a presunção, a soberba, a blasfêmia e, por fim, a desobediência a pais e mães. Isso me leva a pensar o seguinte, que o homem que ama a si mesmo, ele se insufla
O que é insuflar? É inchar. Ele incha, porque ele passa a ser o parâmetro de verdade e de falsidade para o mundo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Veja, se você é o parâmetro para aquilo que você vê, se você é o parâmetro para aquilo que você vê, na sua vida você está relativizando todas as coisas. Por quê? Porque nós não podemos, preste bastante atenção, dizer para os valores o que nós dizemos para as coisas concretas. Vou explicar. Veja, o que é que eu chamo de grande ou de pequeno? Aquilo que é concretamente relativo a mim. Então, veja bem, se eu encontro uma pedra relativa a mim, maior, mais volumosa do que eu vou dizer, eita, que pedra grande, mas é porque eu estou fazendo uma relação comigo. Essa relação das coisas naturais, concretas, ela deve existir, porque senão nós não teríamos medidas de distância, medidas de tempo, né, de comprimento, medidas de tempo, nós não teríamos qualquer tipo de mensuração, nós não poderíamos medir nada. Só podemos medir porque nós somos o padrão para as coisas concretas e materiais. Agora presta atenção, as coisas que nós valoramos, nós não valoramos a partir de nós mesmos. Nós valoramos a partir de uma ideia. E essa ideia que nós acessamos, que nós chamamos de moral, que nós chamamos de certo e errado, é algo que existe, veja bem, independentemente do meu tamanho, da minha estatura, da minha pessoa como aquele que mede em relação a mim. Por exemplo, quando nós medimos coisas concretas, normalmente nós estamos certos. Não há ser humano nenhum que diante de um arranha-céu se veja grande, por maior que ele seja. Vamos supor que um ser humano tem 2 metros e outro tem um anão. Diante de um arranha-céu, ambos são pequenos, porque nós estamos mais ou menos dentro do mesmo parâmetro material. Agora veja bem, vamos supor que 2 seres humanos idênticos, gêmeos, nascidos no mesmo dia, criados da mesma forma, com a mesma idade, tendo os dois a mesma educação, ambos tendo os mesmos presentes, o mesmo tratamento, fazem aniversário no mesmo dia, que são gêmeos. Vamos imaginar que esses seres humanos crescem. Veja, eles podem ter gostos, preferências completamente diferentes. Por quê? Porque essas questões, elas são subjetivas. Veja, em relação àquilo que está fora de mim, eu posso falar de modo objetivo. Mas aquilo que está dentro de mim, eu preciso compreender quais são os mecanismos subjetivos, o mecanismo do sujeito. É por isso que eu estou começando agora a falar sobre coisas que estão internas, e isso tem a ver com opinião. Opinião é a coisa mais superficial que nós temos na subjetividade. Então, cada um tem a sua opinião. 2 gêmeos idênticos podem ter opiniões conflitantes, completamente diferentes sobre o mesmo assunto. E não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque nós tratamos a nós mesmos em relação conosco, né, em relação àquilo que é subjetivo. Agora, à medida em que eu avanço, preste atenção, e eu trabalho algo que vá além da mera opinião, por exemplo, eu queira entender o que é o correto, o que é o moralmente certo, aquilo que é devido fazer, eu não posso tratar como opinião. Também não posso tratar como algo que está fora de mim, porque não existe o certo, preste atenção, fora de mim. Onde é que está o certo? Onde é que está o justo? Aponte ele. Aponte onde é que está o justo. Você não pode dizer. Porque o justo não é algo concreto material, mas também não é algo absolutamente subjetivo. Ou seja, não é algo que diz respeito exclusivamente ao que você pensa. Veja, se fosse assim, cada um tinha a sua própria regra. Mas por que nós temos leis? Por que nós temos regras? Porque nós entendemos que tem algo que nos une. Essa coisa que nos une é um conceito de moral. Pronto, a Bíblia diz que aquilo que nos une é a norma da lei de Deus que está no coração de todo homem.
Então, para Paulo falar sobre aquilo que é ruim, ele não está falando a partir de si, do seu parâmetro, do seu ser, da sua alma. Ele está falando a partir daquilo que Deus colocou no coração de todo homem. E você, acreditando em Deus ou não, pensando em Deus ou não, repudiando Deus ou amando, não importa, você tem um conceito dentro do seu coração de certo e errado. Você tem uma inclinação para saber, para ter ciência do que é certo e errado, independentemente da sua crença, porque isto não depende daquilo que você, com que você se relaciona, e não depende de você apenas, aquilo depende de Deus. Ou seja, o parâmetro que nós temos para os valores, valores esses que são a base das nossas relações, relações humanas, os valores que são a base de nossas relações, eles são parametrizados por algo que está fora de nós. E o que está fora de nós chama-se norma da lei. Certo? Você pode nem acreditar, não acreditar nenhuma palavra que eu estou dizendo, mas não pode fugir dessa verdade. Porque essa verdade está dentro de você. Ponto final. Então você tem, quer queira, quer não. Tá certo? Isso é um ponto. Veja, uma vez dito isso, as pessoas que agem assim, conforme Paulo disse, que seriam maioria nos últimos dias, certo? Porque os homens serão, é o que Paulo vaticina, é o que ele profetiza, não é? Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Quando ele fala sobre isso, ele está falando de algum tipo, nos últimos tempos, de cauterização da consciência, de morte da alma, de assassinato do ser, para que os homens não escutem mais aquilo que está nos seus corações, que Deus colocou naturalmente, agindo, portanto, de modo antinatural. Preste atenção, antinatural. E é por isso que no versículo 3 ele diz assim: os homens não terão afeto natural, sem afeição natural. Por que ele diz afeição natural? Porque se temos a norma da lei e sabemos o que é certo e errado, é natural que nós, entendendo o certo e errado, aquilo que nos traz benefício, que nos traz prejuízos em termos de vida, relação e moral, é natural que eu me alinhe a isto, e não que eu me desalinhe. Veja, não é natural que eu me associe a isto, e não que eu me desassocie. Se eu estou vivendo uma época em que os homens não têm afeto natural, é porque eles assassinaram a sua consciência. Você vai entender porque eu estou falando esse blá 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 todinho. Veja, eu estou falando isso tudinho para você entender por que nós vivemos como estamos vivendo hoje. A base é esta. Assassinando a minha consciência, não tem como. Aí Paulo diz, os homens serão irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja que até então, presta atenção, ele falou do que os homens seriam. A partir da desassociação ou dissociação da afeição natural, ele começa a falar sobre o que os homens fariam. Veja, se eu sou egoísta, soberbo, avarento, presunçoso, blasfemo, observe, viu? Se eu tenho um instinto de desobediência, se eu não tenho afeto natural, quais seriam ou quais serão as minhas ações, os meus atos? Sutilmente ele passa daquilo que os homens seriam para aquilo que eles fariam. E o que é que os homens fariam, de acordo com Paulo, vaticinando sobre os últimos dias a Timóteo? Ele disse, serão caluniadores, veja, incontinentes, cruéis. Isso é tudo em relação ao próximo, viu? Você não calunia a si mesmo, calunia o outro. Você não é cruel consigo mesmo, entende? Não sei que você seja um masoquista, tá entendendo? E gosta de infligir infortúnio para si mesmo. Mas normalmente o camarada quer infligir infortúnio para os outros. Sem amor para com os bons. Se você não ama, não ama. Mas se o camarada é amante de si mesmo, ele ama a si. Quem é que ele não ama? Ele não ama o outro, ele não ama o próximo. Tá certo?
Aí ele diz no versículo 4, traidores, obstinados, aí veja, orgulhosos, amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí observe, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Destes, afasta-te. Por quê? Porque você tem aí, certo? Você tem aí dois tipos que Paulo está falando de pessoas, dois tipos diferentes de coisas que Paulo está falando. Primeira é aquilo que tem a ver com o que os homens serão. E a segunda tem a ver com aquilo que os homens farão. Agora eu quero me dedicar um pouco ao que os homens estão fazendo. Você entendeu antes que eles estão fazendo o que eu vou dizer que estão fazendo, que Paulo disse? Você entendeu por quê? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles são aquilo que Paulo disse, ou seriam, não é? O que Paulo disse que seriam. Agora o que é que eles estão fazendo? Veja. Quando nós vemos hoje a nossa sociedade, de um modo geral, certo? Nós temos uma característica que para mim combina muito com a última palavra de Paulo nesta série, nesta lista que ele envia a Timóteo. A última palavra sobre o que os homens seriam, que Paulo diz a Timóteo, está no versículo 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo, é que os homens teriam a aparência de piedade. Veja, a aparência da piedade significa que os homens seriam, de modo majoritário, enganadores. Eles seriam apenas aparentes, ou seja, a aparência seria o modus vivendi dos homens. Eles viveriam pela aparência. Viver pela aparência significa que você pode ser, ou melhor, que você será uma contradição viva. Porque diante dos demais, você não precisaria ser, apenas parecer. E se a maioria vive assim e normaliza-se a vida de aparência, quem vive de modo sincero e não guiado apenas pela aparência, naturalmente será visto como o errado. Será visto de modo desagradável, ou seja, ele não será agradável. Por quê? Porque quem vive, presta atenção, de modo sincero, realmente piedoso, prezando pela piedade, prezando pela verdade, será odiado. Uma vez que os homens terão a aparência de piedade, mas lhe negarão o poder. Veja, a aparência de piedade, ela está presente hoje em todas as relações humanas, inclusive maritais. E por que eu digo isso? Porque as pessoas, elas estão excessivamente preocupadas com o que parecem. Você vê muita gente falando contra isso, mas na verdade, o que impera nas nossas relações hoje são as aparências. As pessoas querem parecer sábias, elas querem parecer cultas, elas querem parecer desenvolvidas, elas querem parecer independentes, elas querem parecer resolvidas, elas querem parecer para os demais como aqueles que resolveram todos os problemas.
Você quer ver um exemplo disto? Nas redes sociais, onde as pessoas estão enfrentando as mais terríveis agruras em suas vidas pessoais, mas estão aparentando, parecendo o oposto. Por quê? Porque o que importa são as aparências. Então a pessoa está vivendo um casamento terrível, relações horríveis, tá certo? Ela tem um desprezo pelo próximo, mas ela vive como se amasse o próximo, estivesse tendo as melhores relações, inclusive matrimoniais, e tudo fosse às mil maravilhas. Normalizamos isto e a longo prazo isso passa a ter um efeito em nós. Qual é o efeito? É o que Paulo diz, olha. Observe, viu? Paulo vai dizer no versículo 8 o seguinte: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Presta atenção, não é a realidade, é a verdade, porque a realidade agora se molda àquilo que eles querem. E o que querem é viver de aparência. Então, ainda que não seja verdade, eles resistem à verdade, eles moldam a realidade àquilo que querem, aos seus desejos. E é por isso que Paulo diz no versículo 8 o seguinte: sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, o seu entendimento está corrompido. Então, ele, com o passar do tempo, ele não consegue mais compreender. Por que mentir é errado? Porque falsear os sentimentos, as ações é errado. Porque dizer a verdade ou amar a verdade é o certo. Ele não consegue mais entender. E quando eu falo isso, gente, presta atenção. Eu estou dizendo algo que Paulo também está dizendo de acordo com aquilo que ele faz. E o que ele faz é classificar bem a realidade. Quando ele diz que esses homens são corruptos de entendimento, ele está dizendo que o seu entendimento está corrompido. Não é a mesma coisa. Tornou-se outra, tornou-se algo antinatural. Veja, se eu tenho algo puro, como água, a água, ela, para ser pura, ela tem que estar, obviamente, descontaminada, e não pode ter cheiro, não pode ter cor, e não tem forma, obviamente. Se não for assim, nós desconfiamos, obviamente, da água, não é? Então, tudo aquilo que modifica o estado natural da água, a contamina, a corrompe, tá certo? O que Paulo está dizendo é que esses homens, eles terão uma outra natureza, dado o que os motiva. E o que os motiva é a sua vontade, o seu desejo. Isso não quer dizer que eles estão mudando a natureza da realidade, mas eles estão mudando a natureza de suas relações. Para que, veja bem, assassinando-se os conceitos, eu possa mudar a sua forma. E então, amor passa a ser um conceito muito elástico, difuso. Justiça passa a ser uma coisa muito elástica, difusa, às vezes muito relativa, tá certo? Bondade passa a ser uma coisa assim extraordinariamente elástica e relativa. Tem gente que ama pets, mas se pudesse mataria todos os povos do mundo. Tem gente que diz que ama o pobre, tá certo? Mas odeia a convivência com o pobre e prefere coisas que são de ricos. Esse tipo de contradição só é possível numa sociedade onde as mentes estão corrompidas. Não é possível numa sociedade normal. Veja, só é possível numa sociedade em que as mentes estão corrompidas. E para sairmos dos valores e das nossas relações para as coisas é um pulo. Então é por isso, então, que hoje em dia isso daqui, e para, me permita usar essa palavra porque eu quero chamar sua atenção, chocando, não se usa mais, mas eu quero chamar de propósito. Um débil mental entende que isso aqui é um leão. Pronto. Mas as pessoas estão dizendo que se eu entendo que isso aqui não é um leão, mas pode ser para mim um gato maracajá, então
isso pode ser um gato maracajá e não um leão. E aqueles que dizem que isso aqui é um leão, eles estão sendo intransigentes, eles não estão entendendo o meu contexto e por aí vai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja, a coisa, a ideia, essa ideia, para chegar nas coisas concretas, como nós estamos vendo hoje, preste atenção, não é nada senão o resultado da corrupção da mente dos homens em relação à verdade. É por isso que, preste bastante atenção, uma bactéria encontrada em Marte é vida. Mas um feto de 9 meses no ventre de uma mulher é órgão. Não é vida. Não é uma pessoa. Pode ser despedaçado. Está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que uma pessoa diz que ama, entenda, ama o próximo, ama o pobre, certo? Mas ela encontra uma certa lógica e defende o assalto. Eu lhes pergunto, quem é que mais sofre assalto? É o rico ou o pobre? Quem mais sofre assalto é o pobre, está na rua andando. Você acha que rico está na rua andando e ele vai perder o seu celular? Preste bastante atenção no que eu estou dizendo agora. Você acha que os ricos estão na rua, nas cidades, nos grandes centros urbanos, andando e são atacados, perdem suas carteiras, são furtados, ou são os pobres? Quem mais sofre com a violência não são os ricos, são os pobres. E a pessoa que diz que ama os pobres e encontra uma lógica no assalto, ela não somente não ama os pobres, como ela não entende porque com aquilo que fala se contradiz. E defende a contradição, porque sua mente está corrompida. A corrupção da verdade faz com que nós não compreendamos coisas que são hoje triviais e estão diante de nós. Por exemplo, vivemos em um mundo em que tudo é para ontem. Queremos pressa em tudo, mas não temos a infraestrutura mínima para que aqueles processos que nós queremos que andem, eles de fato andem. Nós não criamos a estrutura para isso. Por exemplo, nós temos celulares, queremos falar com as pessoas, mandarmos textos, vídeos, áudios, mas criamos redes aqui no terceiro mundo que não atendem a esta demanda. Veja, que não cumprem o que promete. Resultado, nós temos acúmulo de estresse, de impaciência, de raiva. Associe isso a tudo mais. Por exemplo, vivemos no século XXI em que as pessoas acham horrível que alguém morra de gripe, mas não damos condições para a maioria das pessoas para que elas tenham acesso, casos adoeçam de gripe, que elas não tenham acesso à saúde. Nós achamos horrível que um ser humano viva com ratos, baratas, mosquitos e insetos. Todos nós achamos horrível. Mas aqui na cidade do Recife, a maior parte da população em 2025 não tem saneamento básico. Nós achamos horrível que haja confusão familiar, desarmonia, mas nós temos o pior trânsito do Brasil aqui em Recife, o que tem uma relação direta, penso eu, imagino eu, com muitos problemas e dramas familiares. Por quê? Porque as pessoas elas não têm tempo mais, dado que o trânsito, por exemplo, daqui de grandes centros urbanos no Brasil e no mundo, tornou parte da vida dos homens insustentável. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que nós não temos uma estrutura que atenda aos nossos desejos. Veja, esses desejos não atendidos causam uma frustração. Essa frustração, ela faz com que nós, curiosamente, neguemos com mais veemência a realidade, para nós criarmos realidades paralelas. Essas realidades paralelas, elas estão dentro de nossas projeções humanas. E o que é que acontece? Nós entendemos, a maioria de nós entende, que para que eu tenha aquilo que quero e não tenho condições de ter, dada a fragilidade do sistema que construímos, eu preciso mentir, trapacear, eu preciso enganar, eu preciso deturpar, eu preciso fazer com que as pessoas elas acreditem naquilo que digo, porque eu quero conseguir
aquilo que desejo. E é por isto, certo, que a verdade passa a ser odiada e a mentira passa a ser a norma. Para aqueles que amam e defendem a verdade e chamam os homens a pensarem a verdade, o seu estilo de vida já se torna um absurdo, já se torna um assinte. E quando Paulo diz que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, não é por outra coisa, é por causa do seu amor à verdade. É porque eles querem que a realidade se imponha. É porque eles querem chamar mulher de mulher, homem de homem, menino de menino, cavalo de cavalo, árvore de árvore. É porque eles acham, entendem, pensam e provam que a subjetividade tem limites. Eu posso falar, sim, das minhas preferências em termos de opinião, mas eu não posso relativizar valores que fazem com que as nossas relações existam. Do mesmo jeito que eu não posso relativizar o que é grande e o que é pequeno em relação a mim de modo normal. Porque eu repito, um homem pode ser um anão, pode ter 2,5 metros. Diante de um arranha-céu, ambos são pequenos. Nós não podemos mudar a realidade. Tá certo? E a verdade na realidade se impõe. Quando eu falo isto, eu entendo então como os homens viverão nesta época a partir daquilo que Paulo diz. E Paulo termina essa porção de texto que eu comecei a conversar com você, dizendo o seguinte: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e se enganando. Por quê? Porque os homens enganariam e seriam enganados? Porque a mentira virou norma. Como? Através da ditadura da aparência. E porque a ditadura da aparência, ela existe? Porque os homens entenderam que parecer esconde os seus defeitos, as suas falhas, suas fraquezas. Eles não podem compartilhar suas falhas, porque estariam em desvantagem. E assim, para terem vantagem nas relações, não importa o que são, mas o que aparentam. Com isso, estão dizendo: abrimos mão da verdade para que o que nos é conveniente seja, então, a maior virtude da nossa sociedade. Ou seja, a maior virtude da nossa sociedade se torna aquilo que é conveniente, não aquilo que é necessário. A maior virtude, que é a da conveniência, ela começa então a ditar todas as relações. E o homem começa então a desligar o seu crivo da verdade na realidade. E isso faz com que, para a sua conveniência no trabalho, por exemplo, ele comece a dizer que aquilo que ele vê não é o que ele vê. E ele passa então a viver em função da conveniência. Ele passa a chamar de belo aquilo que a maioria está chamando, não é porque ele acha belo, é porque ele entende que é conveniente uivar com os lobos. Veja, a partir desta corrupção do entendimento, o homem ele não mais preza pelos critérios que lhe são naturais. Ele passa então a defender critérios antinaturais. Só que neste ambiente de caos generalizado, maquiado pela ditadura da aparência, o que você tem é exatamente o que Paulo vaticinou a Timóteo, em 2 a Timóteo 3,13. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É claro, se nós nos curvamos àquilo que é aparente, estamos dispostos, por causa da nossa conveniência, a mentir, a enganar, e obviamente estamos sujeitos a sermos enganados. Se nós nos acostumarmos com isso, nós estamos aceitando o fim da nossa civilização, que eu não acho que demore não, viu? E eu não estou sendo profeta do caos, não. Eu estou falando daquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que essa civilização, a nossa, ela caminha para a ruína, para a destruição pelo fogo.
é o que o apóstolo Pedro diz. Mas é meu papel, apesar disso tudo, alertar acerca da realidade, acerca da verdade na realidade e da mentira na realidade. Lembre-se, tudo que é verdadeiro é real. O amor é verdadeiro, então é real, ele existe. A vida é verdadeira, é claro que existe. Crer em Deus é algo verdadeiro? É. A crença em Deus é viva. Mas e Deus? Deus está vivo ou não? Basta que você olhe para si mesmo e veja uma das maiores evidências da existência de Deus, que é esse conceito de certo e errado que todo homem tem, independente da sua cultura, da sua vivência, da sua situação. Isso quer dizer que há algo em nós que nos inclina para aquilo que é devido. Isso não pode estar no DNA biológico, certo? Dito isso, o que é falso? O que é mentira? Bem, há aquilo que se opõe à verdade. Se eu conheço aspectos da verdade na realidade, conhecerei também os aspectos da mentira, do engano. E eu volto àquilo com o que comecei esta palavra. Se eu tenho um apreço à verdade, se eu tenho um conhecimento prévio, antes de tudo, e um apreço à verdade, eu não me inclinarei para aquilo que é errado. Se eu amo a verdade na realidade, é mais difícil que eu engane e que eu seja enganado. Ainda que eu viva sendo contestado, porque os homens que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas isso não significa que eu serei enganado ou que estarei enganando. A minha palavra, então, finalmente é esta. Reflita. Eu sei que as pessoas não querem muita reflexão hoje em dia, mas reflita um pouco para que a sua vida ela possa emergir desse mar de miséria que nós nos encontramos, a que nós nos submetemos por causa das nossas conveniências. O Senhor Deus nos chamou para que sejamos verdadeiros, que amemos a verdade e vivamos de acordo com a verdade. Por quê? Porque a verdade, apesar de nós falarmos e nos referirmos a ela sempre como algo de valor, a verdade, ela na história existiu encarnada numa pessoa, na pessoa de Jesus. E quando você entende isso, você entende por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a verdade, ela encontre guarida no seu coração. Porque a Bíblia tem verdadeiramente uma promessa em relação à verdade. E promessa esta que é verdadeira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor Deus nos faça emergir deste mar de mentira e engano a que nós nos submetemos, dessa miséria existencial que está maquiada, né, com o verniz das aparências, tá certo? Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.